castelo forte é o nosso Deus. Convidar os irmãos para a gente abrir na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 a 26. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, sobre o anticristo. Aproveitando a morte do Papa, nós vamos falar sobre esse tema, né? Eu estou falando da morte do Papa porque a confissão de fé afirma que o Papa é o anticristo. Então, por isso, é importante, né, a gente entender biblicamente o que isso quer dizer, né, para que a gente não faça interpretações equivocadas, né, a respeito deste assunto, que é um assunto, obviamente, muito importante e difícil, né, de ser interpretado. Então, para que nós não tenhamos uma interpretação errada e nem saiamos por aí ofendendo as pessoas, né, para que a gente saiba exatamente o que a Bíblia fala a respeito desta doutrina do anticristo. E um dos autores que trabalha essa doutrina é exatamente João. Paulo também trabalha esta doutrina, mas como eu tenho estudado com os irmãos aqui nas quintas-feiras, né, eu tenho estudado sobre a primeira carta de João, então eu preferi dar sequência e exatamente entrar nesse tema aqui. Eu dividi o meu estudo aqui em duas partes, né, duas partes. Eu acredito que hoje a gente consegue ver essa primeira parte e depois, numa outra oportunidade, a gente fala a respeito da segunda parte. A minha pretensão aqui hoje, agora, nesse momento, é só esclarecer aos irmãos alguns termos que são utilizados por João aqui, nesse trecho que a gente vai ler, quando ele se refere, né, à última hora, quando ele se refere à chegada do anticristo, quando ele fala sobre quem é de fato o anticristo, e é uma das dúvidas que a gente tem, né, se o anticristo é realmente uma pessoa, se é uma ideia, uma ideologia, né, um sistema de governo, um chip que vai ser implantado na gente. Então, tem essas coisas todas que aparecem por aí. De onde vieram os anticristos, né? João menciona também, fala sobre isso. E aí, finalmente, eu vou concluir mostrando aqui o que nós devemos fazer, né? Qual é a resposta do crente para esta doutrina, né, que a Bíblia nos apresenta, da luta contra principados e potestades e do surgimento deste que a Bíblia chama de anticristo, ou também dos anticristos, né, no plural, conforme Paulo utiliza, e o próprio João também menciona aqui anticristos no plural. Então eu quero convidar os irmãos para acompanhar aqui a leitura da primeira carta, capítulo 2, versículos 18. Eu vou ler até o 29, até o 26, né? Embora a gente, como eu disse, nós vamos fazer isso em duas partes. Então, João diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai.
permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez, então? Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra não nos deixa sem soluções para entendermos todos os tempos, inclusive o nosso tempo. Embora esta palavra tenha sido escrita há bastante tempo, nós sabemos que ela é permanente, ela é atemporal, porque serve para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, e por meio dele no Senhor. Por esta razão, Pai, do mesmo modo como o Senhor inspirou o Teu servo, João, para escrever estas letras, que o Senhor agora também nos ilumine, para que possamos entender com precisão aquilo que Ele quis dizer, tanto no seu contexto, na sua época, quanto também para nós hoje. E que, ó Deus, não sejamos enganados, como aqueles irmãos ali do passado foram tentados ao engano por meio de doutrinas falsas, que nós também tenhamos, ó Deus, o cuidado, a perseverança e o desejo, inclusive, de não errarmos contra o Senhor. Que nós possamos ver a nossa doutrina como um remédio, como muros que nos protegem de cair, que nos protegem de adoecermos na fé, e que sejamos, ó Deus, cada vez mais vigorosos nesta doutrina que tanto amamos, professamos, e por ela nós desejamos viver. Que o Senhor nos abençoe, Pai, tanto aqui agora, quanto os irmãos também lá nas outras salas, que a nossa igreja continue sendo este lugar em que a Tua palavra é ensinada com fidelidade, com amor, com piedade, de maneira que todos nós cresçamos, Pai, cada vez mais neste conhecimento tão profundo, tão vigoroso de Tua palavra, para que Ele nos dê vida e vida em abundância. Obrigado, porque o Senhor nos tem provido, ó Pai, de todos os recursos, para que possamos ler, possamos ouvir, possamos entender a Tua palavra. Obrigado pelo nosso corpo, pela nossa saúde, porque nós podemos ouvir, nós podemos ver, nós podemos entender, e que o Senhor então use, Pai, todos esses sentidos do nosso corpo para nos ajudar agora na compreensão da Tua santa palavra. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse a vocês, a Confissão de Fé de Westminster, ela traz uma informação muito importante para nós, que é exatamente a leitura que os irmãos puritanos fizeram do Papado de Roma, né? E por isso que eu brinquei aqui no início, dizendo que, aproveitando a morte do Papa, né, nós falaríamos sobre essa questão do anticristo. Esta semana, né, da morte do Papa, ela foi muito interessante, porque eu tenho certeza, né, que muitos irmãos ficaram bastante curiosos com relação aos procedimentos, né, envolvendo a escolha do Papa, envolvendo, né, toda essa questão católica. Inclusive aquele filme, né, O Conclave, que é um filme muito interessante, eu assisti ao filme, achei o filme muito interessante. Claro que os católicos, inclusive, estão muito divididos, né, em relação ao filme. Alguns têm criticado, porque o filme tem uma linha bastante progressista, né, no sentido de criticar a ala conservadora da Igreja Católica. Então, muitos católicos estão revoltados, dizendo que o filme foi uma blasfêmia, foi uma afronta, né, ao catolicismo. Mas é um filme muito interessante porque ele mostra, né, os meandros ali, os detalhes da escolha do novo Papa, inclusive com as questões relacionadas à política, né, ou à politicagem que existe dentro do catolicismo. É uma falácia muito grande nós acharmos que o catolicismo romano ele é uno, não é que todo mundo pensa igualmente. Não, os católicos são tão divididos quanto nós evangélicos. Então, nós evangélicos lutamos contra algumas das
das falsas doutrinas, né, contra neopentecostalismos, contra liberalismos, contra formas de culto que são contrárias àquelas prescritas na Escritura. Aqui mesmo em Belo Horizonte, não é? Se você olhar, você vai ter tipos aí. Essa semana, por exemplo, rodou um vídeo aí do Instagram da segunda igreja, né, presbiteriana aqui de BH, que é uma igreja que não pertence à IPB, né? É bom que se diga isso. É uma igreja que se filiou à IPU, que é uma denominação liberal, né? Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que é liberal. A segunda igreja de Belo Horizonte, ela na década de 60, na época do regime militar, o pastor dela, que hoje vive nos Estados Unidos, é interessante isso, né? É o famoso socialista de iPhone, né? Vive nos Estados Unidos, ele era progressista, né? Ele era contrário ele era de linha da esquerda, comunista, e ele se opôs à linha conservadora da igreja, que, pela acusação dele, defendia o regime militar, né? Então, nessa época, ele rompeu, levou a igreja a se dividir e rompeu com a Igreja Presbiteriana do Brasil e se filiou. Depois, o grupo de igrejas que tinham essa mesma ideia se filiaram e fundaram, então, a Igreja Presbiteriana Unida, né, chamada IPU. E essa IPU ela é bastante liberal mesmo, bem progressista, né? Inclusive, esta igreja, a segunda igreja, ela aceita homossexuais, né, na sua membresia. Se você entrar no site, você vai ver lá foto, né, com vários casais homoafetivos, etc. Então, é uma igreja que, de fato, caminha para uma aceitação bastante liberal. Quer dizer, então, veja, dentro do próprio mundo evangélico, nós vemos estas fragmentações. E no catolicismo a mesma coisa, né? O catolicismo também é bastante fragmentado. Existem linhas muito conservadoras e existem linhas muito progressistas, né? O Francisco, por exemplo, era representante dessa linha progressista, né? Essa linha que tentava, sobretudo, abafar alguns dos pecados do Vaticano, né? Alguns dos problemas do Vaticano, sobretudo aqueles de cunho moral, né? Que tinham a ver com alguns dos pecados morais, né, de sexualidade, etc., acusações de desvio de dinheiro, né, e várias outras questões. Dizem, né, as línguas, que o Ratzinger, o Bento XVI, né, o Ratzinger, o Papa alemão, ele foi tirado, né, exatamente por causa disso, porque o Ratzinger era de uma linha conservadora, muito fã, inclusive, de Calvino, diga-se de passagem, né, chegou a elogiar Calvino algumas vezes. E o Ratzinger, ele foi tirado, né, e a igreja, inclusive, inventou um tal de Papa Emérito, né, isso nunca tinha acontecido na história da igreja, tirar o Ratzinger e elegeu o Francisco de uma linha mais progressista. Então, por isso que, certamente, essa escolha do Papa aí vai ser uma escolha muito política, né, e tudo pode acontecer, né, as especulações já estão, as casas de apostas aí já estão rendendo muito, né, quem vai ser o novo Papa, né? Há quem diga que vai ser o primeiro Papa negro, né? O Robert Sarah, que é um africano lá, né? Durão, já criticou o Francisco algumas vezes, então a ala conservadora, mas há quem diga também que vai permanecer a ala liberal, né? Ou a ala mais progressista. Quer dizer, mas por que eu estou falando isso? Né? Gastando tempo na Igreja Presbiteriana do Brasil reformada para falar do Papa, né? Exatamente porque os puritanos, lá do século XVII, eles viviam exatamente o mesmo problema que a gente vive hoje, que é lutar pela purificação da igreja. E os puritanos entendiam que a igreja não se resumia necessariamente a uma igreja local, né? A uma igreja denominacional, mas eles entendiam que a igreja é de Cristo. E por esta razão, todas aquelas pessoas, aqueles líderes, tanto pessoas, né, tanto seres humanos, quanto ideologias, lá com Henrique VIII, que tinha um problema de adultério lá com uma parente, e aí teve uma questão relacionada ao Papa. É uma questão de história da igreja, né, que não é o caso aqui da gente mencionar agora, mas que mostra o seguinte, que a Igreja Católica, especialmente nesse período, século 17, né, 16, 17, por ali, que foi na época da Reforma, né? A Reforma foi no século XVI. Então, século XVI, século XVII, século XVIII, esses 3 séculos ali,
ou IV, se a gente contar desde o século XV, né, que já começava com isso, a gente tinha aí um crescimento muito forte do catolicismo romano em relação ao poder político. Então a igreja, de fato, controlava o poder político. Ela tinha a prerrogativa de colocar líderes ali, eleger os governantes, né, e ter a interferência direta. Por isso, a Igreja Católica, como os irmãos sabem, é a igreja mais rica que nós temos, né, no planeta, né? É uma igreja muito rica, com muitas propriedades, muitas riquezas, exatamente por causa desse período que ela acumulou essa influência política, né? E com a influência política, obviamente, as vantagens, os benefícios. Então os puritanos disseram, olha, se há um inimigo que deve ser chamado de anticristo, este inimigo é o Papa de Roma, não é? Porque este é aquele que se coloca como sendo o dono da igreja, se coloca como sendo o pastor da igreja, o principal, né? E aqui, nesse caso, ele está usurpando o lugar do verdadeiro pastor, que é Cristo. Então, esse era o entendimento dos reformados da época, né? O Robert Sarah, que é esse Papa africano, que está aí na lista dos favoritos, ele chegou a declarar, né, recentemente, que o novo Papa não deve ser um Papa escolhido por uma visão política, mas deve ser um verdadeiro sucessor de Pedro, né? Porque esse é o entendimento do catolicismo. Os papas são a sequência do apostolado petrino, né? Então, todos os papas seguem a linhagem apostólica de Pedro, porque eles interpretam aquele texto sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como se referindo a Pedro. Então, Pedro seria a pedra sobre a qual a igreja está edificada, né? Se assim é, todos aqueles que vêm depois de Pedro, portanto, eleitos por este concílio, né, que é o conclave, este concílio de cardeais, que, diga-se de passagem, não tem mulheres, né? É um concílio completamente masculino. Então, é uma incoerência também acusar-nos, nós evangélicos, né, de sermos machistas, porque os católicos também não aceitam papisas, né, e mulheres no seu bispado, né, são homens. Então, esse conclave escolhe homens, ou escolhe um homem, né, para ser aquele que é o substituto do apóstolo Pedro. Então, para a teologia católica, aquele que é eleito, ele se assenta no trono de Pedro. Pedro, portanto, é o último dos apóstolos, líder da igreja, que agora dá a este novo líder a autoridade apostólica para governar a igreja. Os puritanos disseram, isto é heresia, porque uma vez que os apóstolos morreram, todos eles, né, o último deles sendo João, uma vez que os apóstolos morreram, claramente o governo da igreja foi entregue aos presbíteros da igreja. Não há mais um representante. Cristo era o representante. Nem mesmo os apóstolos desejaram estar no lugar de Cristo. Eles eram servidores de Cristo, eles eram discípulos de Cristo que saíam pelo mundo fora pregando o evangelho de Cristo. Então, os reformados, eles interpretam o texto da pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, como sendo a pedra Cristo, e não Pedro. Então, ali é uma diferença hermenêutica, uma diferença de interpretação. Os reformados entendem que a pedra angular é Cristo, não é? Tanto que nós temos um hino muito bonito aqui no nosso hinário, chamado A Pedra Fundamental, em que nós cantamos exatamente isso, né? A igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Então, ninguém se assenta no trono de Cristo. Por isso que, para nós, o papado romano é uma usurpação do trono que pertence a Cristo. Então, não necessariamente o Francisco, ou o Ratzinger, ou qualquer outro, né, que tenha passado, João Paulo II, os outros anteriores aí, os irmãos já viram passar, né? Não necessariamente eles enquanto pessoas, mas aquele que ocupa a posição de papado, ou que se assenta no trono da igreja, que pretende falar
a palavra de Deus, né, esse é, obviamente, ou se coloca no lugar de anticristo. Aqui na Confissão de Fé tem um trechinho que diz assim: o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados dentro dos domínios deles, ou seja, dos domínios dos magistrados civis, né? Porque é aquela discussão que eu falei com os irmãos, porque na época, especialmente dos puritanos, os papas mandavam nos reis, né? Então, os puritanos disseram: o Papa não tem nenhum poder ou jurisdição sobre os magistrados desses governantes, ou sobre qualquer um de seu povo. Porque os puritanos tinham a pretensão de separar Estado e Igreja. Porque, muito embora o Estado deva cumprir, deva seguir as leis de Deus, não é? Porque todos nós devemos seguir as leis de Deus, mas os puritanos eles queriam separar os governos, porque há um governo que é eclesiástico e há um governo que é um governo civil. E esses governos eles têm suas esferas de competência separadas, não é? Muito embora o governante deva ser submisso a Deus, obviamente, e bom seria se fosse mesmo, né, se nós tivéssemos governantes que seguissem a lei de Deus, contudo, o pecado não permite isso, e por isso nós temos tantos problemas, né, relacionados ao governo civil, ao Estado, mas os governos são distintos. É por isso que nós temos, irmãos, tantos problemas, especialmente na nossa época, com a influência do Estado dentro da igreja. Na discussão da Covid, os irmãos se lembram que alguns irmãos, eles se levantaram contrariamente à determinação do Estado de fechar as igrejas. Não foram todos, obviamente, né? Mas alguns irmãos, eles inclusive se expuseram publicamente, alguns foram até ameaçados, né, de serem presos. Tem um caso muito famoso no mundo aí, que é o caso do pastor batista reformado John MacArthur Jr., né, que não fechou a igreja e ele foi ameaçado e sofreu processo, inclusive, né, lá nos Estados Unidos, por causa disso. Ele não fechou a igreja e o argumento dele, o entendimento dele era exatamente este: o Estado não tem poder sobre a igreja. A igreja tem um governo próprio. Se a igreja disciplina um membro, por exemplo, o Estado não pode interferir nisso. Não é? A igreja, o Estado e a igreja não poderiam ter esta interferência. Então, por exemplo, se um membro é disciplinado por qualquer pecado que esteja dentro da compreensão daquela igreja, dentro dos seus estatutos, da sua legislação, e o indivíduo voluntariamente, ele se obrigou voluntariamente a assinar aquele pacto, aquela declaração, o Estado, portanto, não deveria interferir nisso. Contudo, não é o que a gente vê. Porque, por exemplo, há casos de pessoas da igreja levarem à justiça comum para que o Estado dê uma resposta a problemas que são problemas eclesiásticos. A gente tem visto aí, por exemplo, até casos de pastores que levam a igreja na justiça, né? Mesmo Paulo dizendo que isso é pecado, porque Paulo diz que isso é pecado, lá em Coríntios. Paulo diz: vocês não têm gente sábia na igreja para resolver os problemas? Vocês precisam levar isso para os ímpios? Será que vocês não conseguem? Será que não tem ninguém aí que é sóbrio, prudente o suficiente para resolver a questão? Não é? Lá em 1 Coríntios, Paulo diz isso, porque lá em Coríntios tinha isso. Gente que levava o outro na justiça. Veja que esse negócio é antigo, né? No Antigo Testamento nós já temos isso, né? Gente que ia até Moisés para tentar denunciar os outros ali. E sempre foi assim, é o pecado humano, né? Então, igreja e Estado são coisas distintas, não é? São coisas distintas. O governo que pertence ao Estado é um, o governo que pertence à igreja é outro. Então eu não posso, por exemplo, trazer para este púlpito um político, porque o político não fala no púlpito de uma igreja. O político fala no seu palanque. O político fala na sua tribuna, na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores, na sua sala executiva. Ele é um político. O pastor fala do púlpito. O pastor não fala na tribuna política, porque ali é um lugar de político. Ah, pastor, então a gente não pode convidar um pastor? Pode, mas ele precisa saber que há uma diferença fundamental entre as esferas.
Cada qual fala na sua competência, na sua esfera. Quando há essa relação, meus irmãos, esta mistura, as coisas se atrapalham, e foi o que aconteceu com o catolicismo romano nesse período. Os reis e os papas começaram a fazer favores entre si, muito ligado a questões econômicas, né? Problemas relacionados a dinheiro, a terras, a propriedades, etc. E como todos nós sabemos, o dinheiro é um negócio complicado, né? Quando envolve favores, né? Quando envolve essa coisa aí, fica muito difícil da pessoa resistir, acaba caindo, e os problemas vêm depois, né? Os problemas vêm depois. Então o Papa diz aqui, ainda a confissão de fé, e muito menos, o Papa, né? Muito menos tem o poder de privá-los de seus domínios, ou de suas vidas para julgá-los hereges, ou sob qualquer outro pretexto. Olha que interessante. Então, a confissão, ela é muito direta, né, com relação a esse aspecto do papado romano. Os irmãos da Reforma, especialmente Lutero, né? Lutero foi o mais conhecido, e de fato foi o que trouxe uma palavra mais dura em relação ao papado. Ele foi o grande teólogo, né, que começou essa crítica ao papado de Roma. As 95 teses que ele afixou na capela de Wittenberg, elas apontavam exatamente para esses problemas papais, né, sobre o Papa e sobre a venda de indulgências. Resumidamente, as 95 frases, são teses, né, são frases, elas falam sobre isso, sobre o poder do Papa. E depois os reformadores seguintes, né, aqueles que estavam ali no entorno de Lutero, o caso de Zwinglio, e depois Calvino, de uma maneira mais estruturada, eles vão de fato apontar para esse grande problema da liderança eclesiástica. Mas então, como eu disse aos irmãos, por que eu estou falando sobre tudo isso, né? Porque quem são os anticristos de que João está falando aqui? João fala, irmãos, sobre o anticristo, no versículo 18, vou pedir os irmãos para darem uma olhada aí, né? Você vai ver que ele fala o anticristo no singular, então, se referindo, obviamente, a uma pessoa ou a uma ideia, né? Não sabemos ainda, vamos ver aqui. E ele também se refere a anticristos, no plural. Então, repare que ele diz, filhinhos, já é a última hora. Esse é um ponto importante, antes de eu falar do anticristo, porque o que é essa última hora, né, de que João está falando? É importante a gente definir os termos da Escritura para que a gente não cometa más interpretações. Última hora aqui, meus irmãos, tem o mesmo sentido de últimos dias, que o Novo Testamento utiliza muito. E últimos dias no Novo Testamento, última hora, já chegou a hora vem, essas expressões que são consideradas expressões da época, né? São termos linguísticos muito próprios daquela época, geralmente são termos aramaicos misturados ao grego, né? Um tipo de hebraico e grego misturado, né? Que forma o aramaico. Essas expressões, elas se referem ao período da encarnação de Cristo, do nascimento de Cristo, né? De Cristo como homem, o Deus homem, até a sua volta. Então, toda vez que você lê últimos dias, última hora, a hora vem, se refere ao momento em que Cristo veio, ali, nasceu de Maria, né? Até a sua segunda vinda, quando ele retornar. Ou seja, nós estamos vivendo esses últimos dias, não é? Mas João também já estava vivendo esses últimos dias. E por que isso é importante? Porque na interpretação da igreja, especialmente aqueles de linha dispensacionalista, né, que são os neopentecostais, quase sempre em geral, né, os neopentecostais, toda vez que eles falam de últimos dias, eles estão falando de agora, né? Tá vendo? O mundo está acabando, os últimos dias, a Bíblia fala que nos últimos dias, né, haveria isso, isso e isso. Aí eles acham que os últimos dias é 2025, 2026... Não, os últimos dias vêm lá de quando Jesus nasceu. Então, desde o ano zero, nós estamos nos últimos dias. Quer dizer, então, nós estamos nos últimos dias mesmo, né? Porque já tem 2000 anos e tanto aí, então, cada vez mais é o último dia mesmo.
Mas eu quero dizer para vocês que a expressão não significa dizer necessariamente que é agora. Quer dizer, os últimos dias nós já estamos vivendo, desde quando Jesus veio. E o que é que vai acontecer nesses últimos dias? Aí os apóstolos, eles fizeram aqui uma lista de coisas, né? Se você ler, por exemplo, lá em Timóteo, Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam egoístas, seriam desobedientes aos pais, seriam avarentos, seriam isso, seria aquilo e tal, interesseiros. E é o que a gente vê desde a época de Jesus, não é só de hoje. Quem condenou Jesus? Como eram aqueles homens que condenaram Jesus? Não eram homens que queriam poder? Não eram homens interesseiros? Não eram homens que se voltavam para o seu próprio umbigo, egoístas? Não é? Eram, do mesmo jeito que nós temos hoje. Homens egoístas, homens com interesse próprio, etc. Então, nós estamos vivendo os últimos dias sempre. Eu escrevi aqui no meu estudo o seguinte: são aqueles momentos nos quais os crentes passarão aflições, não é? Desde lá das perseguições do Novo Testamento, até que Cristo volte para resgatar a sua igreja. É desse tempo no qual vivemos que João está falando. Portanto, João deixa claro que neste mundo não teremos um lugar de lazer, mas um campo de batalha. Essa é uma expressão de um teólogo chamado Arthur W. Tozer. Ele diz que nós vivemos não um campo de lazer, né, mas nós vivemos num campo de guerra, num campo de batalhas. Desde que Cristo veio, né? Não devemos esperar, aí já um outro teólogo, o Packer, diz que nós não devemos esperar uma religião da banheira quente, aquela religião de spa, né, que você está tranquilo. Não, o cristianismo é uma religião que transtorna o mundo, no sentido positivo da palavra, né? É uma religião que abala as estruturas do mundo, porque é uma religião que fala contra o mundo. Então, o cristianismo sempre vai incomodar. A partir do momento que o cristianismo começa a não incomodar mais e a agir politicamente correto, e não oferecer um contraponto, uma antítese, o cristianismo deixa de ser cristianismo. Não é? Porque ele perde o seu poder de ser diferente, de salgar, de ser luz, como foi o que Jesus ordenou. Continua aqui dizendo o seguinte: o Tozer afirma que a ideia de este mundo ser um lugar de lazer, de divertimento, é mais praticamente adotada pela maioria dos cristãos. Poucos veem esse mundo como um lugar de lutas e de batalha espiritual. E eu digo que, em geral, os conservadores talvez tenham um pensamento ainda mais cético com relação ao fato de que os cristãos são atacados por poderes espirituais satânicos, né? Nós, conservadores, não levamos muito em consideração este aspecto de que nós lutamos contra principados e potestades, né? Nós lutamos contra Satanás e os seus anjos, os demônios, não é? E com isso, obviamente, eu não quero transformar naquele sensacionalismo, né, de que o diabo está em todo lugar, tem um capeta escondido aqui debaixo da mesa, que tem gente que pensa assim, né? O gato está endemoniado e tal, entrou um passarinho, aquele passarinho é espião do demônio. Essas igrejas aí falam sobre isso. Não estou falando isso, né? Mas, obviamente, nós não vivemos neste reino material, nós somos seres espirituais. Então existe existe, irmãos, sobre nós e ao nosso lado, esta luta. A luta, na verdade, ela acontece no campo espiritual e ela se reflete no campo material. Então, por exemplo, alguém que fala: pastor, eu tenho muita dificuldade de ler a Bíblia, tenho muita dificuldade de orar. A luta dessa pessoa é uma luta espiritual. Não é uma questão material somente, embora a questão material, a questão objetiva, ela vai ter que ser adotada como um método de disciplina. Geralmente, por exemplo, o que os conselheiros cristãos eles fazem quando a pessoa chega com esse tipo de caso? O conselheiro cristão tenta indicar para a pessoa um método objetivo, material, comportamental, né, que vá dizer para ela: olha, então, para você sair desse problema, você tem que fazer tal coisa. Não é? Por exemplo, eu posso ajudar você todos os dias, eu vou te mandar uma mensagem para você ler a Bíblia. Eu vou te incomodar todos os dias. E aí é um método. Então você pode mandar a mensagem para a pessoa. Então,
ligar para a pessoa, né, como se fosse um despertador mesmo. A pessoa vai, eu tenho que ler a Bíblia. Faça um pacto. Não é? Ou então estabeleça um horário fixo, ou peça uma pessoa para cobrar de você. Aliás, essa questão da cobrança é muito interessante, irmãos. Alguns conselheiros bíblicos, eles dizem que quando nós temos alguém no nosso pé, é mais fácil você fazer as coisas. Não é? Ontem, por exemplo, eu tive essa experiência. Chegou lá duas mesinhas lá em casa, para eu montar, né? Só que eu estava fazendo um trabalho, e aí eu falei, não, meu bem, pode ser para depois? Pode. Aí eu achei que o depois seria tipo assim, né? Segunda, terça. Aí, só que não, né? Quando eu levantei lá, ô moço, você podia montar uma mesinha ali para a gente ver como é que vai ficar. Eu falei, mas você não falou que é depois? Não, mas vem cá para você ver. Aí, quer dizer, não tem jeito, montei as mesinhas. Ela até me ameaçou, viu, Lu? Falou assim, se você não montar, vou chamar Tiago para montar para mim. Então. Eu falei, o que é isso? Não tem homem nessa casa, não? Né? Então, quer dizer, montei a mesinha. Quando você tem alguém para cobrar de você, isso é bom. Na hora, obviamente, talvez você não goste, talvez você sinta mal, mas acontece, as coisas andam. As coisas andam quando você tem. Então, os conselheiros bíblicos, eles dão essa dica. Eles falam, arruma uma pessoa, um amigo sério, uma pessoa em quem você confia e que seja uma pessoa assim que você pode até ficar com raiva dela, mas você a ama, né? Para ficar no seu pé. Vai te ajudar muito. Porque aí, de repente, quando você está querendo escapar, querendo cair, a pessoa, rapaz, olha, isso aí, tal. E aí, você fez o combinado lá, você cumpriu a tarefa, aí você vai se sentir incomodado, né? Da pessoa estar sempre no seu pé. É uma tática, uma dica prática, né? Mas, voltando aqui à questão, isso tudo é espiritual. Nós somos seres espirituais. Porque não adianta você mudar o comportamento se você não mudar o coração. Não é? Nós não cremos. Essa é uma das razões pelas quais nós não cremos no método behaviorista, né? Porque o método behaviorista é aquele método que visa mudar o comportamento externo. A pessoa faz ali, ela pela repetição, né, pelo hábito, ela vai fazendo as coisas. Então ela repete, até que ela faça aquilo mecanicamente. Mas o problema é que nem sempre a pessoa tem consciência, ela nem sempre sabe o porquê, o valor de fazer aquilo. E o cristianismo, muito embora ele valorize a rotina, ele valorize a repetição, né? Mas ele se preocupa com o coração. Quer dizer, você tem que entender o porquê você está fazendo aquilo repetidamente. Não é só fazer por repetir, né? Mas é você fazer repetidamente com um sentido. Então, assim, eu leio a Bíblia todos os dias, certo? Mas eu leio só para marcar o xizinho lá na tabelinha que eu li a Bíblia o ano inteiro? Li a Bíblia toda durante o ano? Quer dizer, se for só para isso, perde o sentido. Peraí que eu tenho que ler a Bíblia ali. Por quê, rapaz? Não que eu tenho que marcar, não li hoje e tal. Aí você lê ali rápido, não entende nada, mas leu. Não é? Obviamente, esse não é o objetivo. É melhor você ler um versículo só, ficar nele um mês, meditando só nele, do que você ficar marcando xizinho, falando que leu a Bíblia toda, se aquilo não reflete, né, uma mudança de coração. Então, a última hora é essa hora em que nós vamos ter de enfrentar problemas no campo espiritual. Eu termino esse trechinho aqui dizendo: temos a falsa compreensão de que lidamos com pessoas e coisas, quando, na verdade, a Bíblia nos diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, a gente fica com raiva das pessoas, a gente fica com raiva de quem produz as ideias falsas, mas a gente aceita as ideias falsas no nosso dia a dia, né? Porque a gente troca a nossa briga. A gente briga com as pessoas, mas a gente não briga como deveria ser, com as ideias, com as propostas, com o estilo de vida anticristão que está sendo espalhado, né? Defendido, pregado, podemos até assim dizer, por muitas pessoas aí. O anticristo está chegando, João diz, e como ouvistes que vem o anticristo, vem, né? Ele está falando de um tempo presente, mas
com perspectiva do futuro, quer dizer, ele não chegou ainda, mas ele vem. E a linguagem de João aqui é interessante, porque João é como se ele estivesse falando que o anticristo já estava mesmo às portas. Ele está vindo, não é? Ele está chegando, ele está vindo aí. Está chegando. A ideia de João aqui é de uma proximidade. Ele não está falando de um tempo futuro, o anticristo. Não, ele está falando assim, o anticristo está vindo aí, ele está aí. Está às portas. E o anticristo vem acompanhado dos seus comparsas, né? Dos seus secretários, que são os anticristos. Também agora, e aí ele fala de um tempo presente, pontual, né? Agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, como é que nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias? Quando muitos anticristos estão atuando sobre o mundo. E isso acontece desde que Jesus Cristo chegou. Porque todo mundo ali que não era cristão pregava um Cristo falso. João está se referindo aqui, mais especificamente, aos gnósticos, que eu tenho falado com vocês aqui, especialmente às quintas-feiras, aquele grupo de filósofos gregos que começaram a pregar heresias em relação a Cristo Jesus, dizendo que Jesus não era o Cristo, e que Jesus, homem, não tinha nada a ver com o Cristo divino, porque a divindade de Cristo não podia estar presente na humanidade de Jesus. Então, os gnósticos, eles adulteravam o cristianismo. João está pensando nessa turma aqui. O primeiro público que vem na cabeça de João é essa turma. São os filósofos gnósticos que estavam pregando a pessoa de Cristo de maneira totalmente contrária à Escritura. Então, pelo princípio, o que é que nós podemos observar? Nós podemos observar que João está pensando aqui exatamente naqueles irmãos que sabiam que havia oposições a Cristo e ao Evangelho. Aqueles irmãos estavam conscientes disso. E mais do que isso, aqueles irmãos sabiam que eles não teriam vida fácil. Porque seguir Jesus nesse contexto de uma oposição direta significava, às vezes, até a própria morte. Não é? A pessoa podia ser presa, podia ser espancada, né, torturada e morta, como acontecia de fato algumas vezes. Nós sabemos disso, né? Muitos cristãos eram mortos. É difícil falar isso para nós brasileiros, porque, muito embora nós tenhamos alguns relatos, né, de perseguições aos cristãos evangélicos no Brasil, nós não temos um tipo de perseguição como estes irmãos aqui tiveram. Não sei se os irmãos sabem, mas nós já tivemos no Brasil muitas perseguições. Quem fala sobre isso é um pastor presbiteriano, foi presidente do Supremo Conselho, o reverendo Boanés Ribeiro. O reverendo Boanés Ribeiro tem uma série de livros em que ele trata sobre essas questões da implantação do evangelho, especialmente presbiteriano, no Brasil, né? E ele cita algumas cidades, como São José do Calçado, por exemplo, Espírito Santo, se não me engano. Ele cita algumas cidades que foram alvos de perseguições intensas. Há um caso, por exemplo, em que ele diz que os evangélicos estavam reunidos, né, numa igreja, numa casa ali, numa congregação, né? Naquela época não tinha igrejas. E vários católicos da cidade, né, se reuniram com machado, foice, e ameaçaram e destruíram tem até fotos, né, aquelas fotos antigas, né? Tem até foto assim, do pessoal na rua e tal. Então, já houve isso. Eu quando eu era adolescente, eu me lembro, de adolescente para jovem, né? Eu me lembro que perto de Montes Claros, uma cidade chamada Brasília de Minas e São Francisco, são duas cidades bem próximas uma da outra e são próximas de Montes Claros. E eu me lembro que nós tínhamos ali trabalhos missionários. Quando eu fui eleito presbítero regente, eu estava com 21 anos, né? E eu me lembro que, nessa época, a gente tinha uma parceria com a Junta de Missões e tinha uma missionária em Brasília de Minas e outro missionário em São Francisco. Os dois trabalhos não prosperaram por causa da perseguição católica. Olha que eu estou falando disso de poucos anos. 21 anos, eu tinha 21 anos, tinha o quê? 5 anos atrás, né? Então, pouco tempo.
Pouco tempo. E hoje o trabalho lá, assim, capenga, eu nem sei se, eu acho que tem uma congregação lá, mas por causa da perseguição, ameaça mesmo. Essa missionária, por exemplo, que estava em Brasília de Minas, ela contou para a gente, né, para o conselho, que ela ficou apavorada, ligou para o pastor na época e tal, o pastor teve que intervir, pediu alguém para ir lá, porque houve ameaça mesmo. O pessoal ligado lá à Igreja Católica chegou aí lá e falou: se você não fechar esse trabalho aqui, nós vamos pôr para quebrar esse negócio aí. Negócio difícil, né? E depois a gente fica sabendo o seguinte, que havia muitas propriedades na cidade, que eram da Igreja Católica, né? Uma série de situações. Então, quer dizer, vejam que quando a gente fala aqui, então, o papado romano é o anticristo, nós estamos pensando nessa situação de que existem igrejas, posições, pessoas, né? Existem ideologias que se opõem à pregação cristã genuína. Então, todos estes que se levantam contra a pregação cristã genuína são anticristos. Nós temos vários políticos aí que são anticristos. Os políticos que se levantam contra causas genuinamente bíblicas, cristãs, evangélicas, são anticristos. Não é? Por quê? Porque são pessoas que se colocam no lugar ou na condição de julgar um preceito que é um preceito que cabe à igreja. Então, por exemplo, irmãos que estão sendo processados porque não podem falar a respeito de determinados temas. Se falarem a respeito de determinados temas, eles são processados. Não é? Ora, isso é absolutamente uma perseguição. Isto é um tipo de anticristianismo. Porque o Estado está interferindo na igreja de maneira inadequada. A igreja é livre, ou deveria ser, para a pregação do Evangelho. E ninguém é obrigado a tornar-se evangélico, ninguém é obrigado a filiar-se a uma igreja. Contudo, uma vez que você se filia a uma igreja, você se obriga voluntariamente a seguir os seus padrões. Não é? Então, deveria ser assim. Contudo, não tem sido. João está falando então, irmãos, continua aqui, que surgiram falsos cristãos que tentaram subverter o trono da igreja. Paulo, lá em 2 aos Tessalonicenses, vamos dar uma olhada nesse texto. 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. 2 aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Paulo fala assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Os puritanos pegavam muito essa expressão aqui, homem da iniquidade, para se referir ao papado romano, né? Por causa desse homem, que é um só mesmo, que se assenta no lugar daquele que deveria estar no trono. A expressão latina é vicaris filii Dei, né, que é substituto do Filho de Deus, né, que é uma expressão que eles utilizavam. Filho da perdição, o qual, olha, essa parte é importante, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. É muito forte essa palavra de Paulo, né? De fato, é uma palavra bem profética, né? Parece que você está recortando o Vaticano aqui, não é? Por isso os puritanos eles não titubearam nesse sentido de dizer, olha, hoje, no nosso contexto, existe uma pessoa que faz exatamente isso aqui. Ela se assenta no trono, pretendendo ter a palavra de autoridade, e fala como se fosse dona da igreja, né? Então, por isso, hoje, né, a gente tem essa compreensão mais localizada. Muito embora, né, eu digo aqui o seguinte, nessa época, bem como na nossa, havia pessoas, no plural, que se opunham frontalmente a Cristo e aos cristãos. Sempre houve e sempre haverá pessoas que negam Cristo e o cristianismo, sempre. E aí eu digo aqui, né, hoje temos de enfrentar propostas que são antagônicas ao verdadeiro evangelho de Cristo, tanto dentro quanto fora das igrejas. Por exemplo, teologias falsas, como a teologia da prosperidade, né, no campo do neopentecostalismo,
A teologia católica da justificação pelas obras ou pelos méritos, né? As ideologias político-sociais, como, por exemplo, o caso do feminismo. As reclassificações do conceito de família, como, por exemplo, a que o STF fez, considerando família não mais como uma composição de homem e mulher, mas uma relação afetiva. Então, pode ser 2 homens, 2 mulheres, não faz diferença. O problema do aborto, que é outra situação também. A interferência das ciências humanas e sociais nos princípios organizacionais da igreja, como, por exemplo, o movimento de crescimento de igreja, muito divulgado por aí. Né? Os irmãos se lembram, os mais velhos um pouco, do G12, né? aquele projeto lá que era secreto, né? Que a pessoa tinha que reunir, me pergunte como, esses negócios, e a pessoa ia lá e queimava pecado, liderado aí pela Lagoinha, né? Na época. E outros problemas. São muitas as ideias que precisam ser analisadas cuidadosamente à luz das Escrituras. E muitas pessoas representam essas ideias. Eu vou ler aqui para vocês. Tomara que eu não seja processado. Na morte recente da vereadora carioca, Marielle Franco, um professor de ciência política da UNB declarou o seguinte. Deixa eu ver se eu tenho o nome do indivíduo aqui. Não tem, não. Não vou falar, não, porque senão a igreja não vai ter dinheiro para pagar advogado. Eu tenho que pedir o reverendo Roberto Brasileiro para destinar advogado lá da... Vocês sabem que nós temos, né? Nós temos uma junta de advogados da IPB para assessorar pastores mesmo. Por causa dessas questões todas aí. Então tem um grupo de advogados que já ficam ali porque toda hora chega, né? Uma coisa aí. Mas deixe-me ler aqui. Olha o que esse professor de ciência política da UNB é a Universidade de Brasília. Ele falou assim: foi a morte de uma mulher. Jéssica vai gostar disso aqui, ó, Jéssica. Foi a morte de uma mulher negra, periférica, lésbica. Uma sobreposição de pertencimentos que apontam sempre para os grupos mais excluídos e agredidos da sociedade brasileira. Muitos simbolismos reunidos na mesma pessoa e na mesma tragédia. Né? Ela era mulher, negra, periférica e lésbica. Tudo isso aqui tornou a situação pior. Uma tragédia. Não pela morte, eu digo agora. É uma tragédia. E agora eu que estou dizendo. Uma tragédia não pela morte de uma mulher negra, periférica e lésbica, mas pelo fato de ter morrido o quê? Um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Uma tragédia a morte da Marielle. Mas a tragédia por causa do pecado. Não porque ela era negra, lésbica, Aí eu digo aqui, no entanto, as ideologias anticristãs teimam em negar a descendência e a carência do ser humano de Deus. Elas se esquecem de que, abre aspas, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Observam? Então, o que acontece? O mundo quer nos fazer acreditar que o problema não é o pecado, o problema não é espiritual. O mundo quer nos fazer acreditar que o problema é social, é político, é estatal, ou outro tipo de natureza. O problema, irmãos, é sempre espiritual. Sempre espiritual. Bom, eu vou parar por aqui, porque o próximo tópico... Aliás, deixe-me... Tem alguma outra sala para chegar? Tem outra sala para chegar ou não? Tem? Então, enquanto eles estão chegando, eu... Beleza. Então, vou só avançar um pouquinho enquanto eles chegam. Enquanto isso, vocês vão pensando aí quem matou Marielle. De onde vêm os anticristos? Olha, João fala. Leia aí o versículo 19, primeira parte. Todo mundo vai ler bem alto aí para nós, em alta voz.
De onde vieram os anticristos? Isso, de novo. Eles saíram de nosso meio. Pronto, o cara lá da segunda igreja presbiteriana. Eles saíram do nosso meio. Rubem Alves saiu do nosso meio. Rubem Alves foi pastor presbiteriano em Lavras. Chegou a ser professor do seminário de Campinas. Depois se apostatou. E passou a ser um dos maiores defensores de um Deus completamente liberal. Uma vez numa palestra, a pessoa perguntou para ele assim: você acredita em Deus? Ele falou: qual Deus? Qual Deus? Né? Completamente liberal, completamente... Caio Fábio, muito bem lembrado, Caio Fábio, saíram do nosso meio. João afirma que os anticristos saíram do meio dos verdadeiros cristãos, mais uma razão pela qual os puritanos entendiam que o catolicismo era uma forma de anticristianismo, exatamente por isso, né? É bem provável que João se refira aqui àquelas pessoas mencionadas em Hebreus 6, 4 a 6. Aquele texto lá de Hebreus que diz que elas provaram da palavra, que elas tiveram conhecimento bíblico, mas se perderam, né? Se apostataram. Frequentaram os cultos por um tempo, mas nunca estiveram em Cristo. Nunca estiveram em Cristo. E aí eu termino aqui, irmãos. É muito comum que as maiores heresias surjam de pessoas que tiveram conflitos com Deus e com a igreja. Tem um livro, irmãos, muito bom da nossa editora. Se você puder ler, eu não sei, Jéssica, se tem na nossa biblioteca Como se faz um ateu. É um livro muito interessante, de um autor chamado Spiegel. Como se faz um ateu. Ele é um livro fininho, vale a pena ler. E nesse livro, ele mostra vários autores, filósofos, né, pensadores em geral, ateus, que se declaram ateus, e ele mostra como que essas pessoas tinham raízes evangélicas, raízes religiosas. Muito interessante. Porque quase sempre era alguém que teve problema com a igreja X, alguém que teve... Um avô era pastor e ele ficou decepcionado com o evangelho, o outro era no seu... Um tinha problema relacionado à sexualidade, o outro... Sempre tem uma raiz espiritual. Então um ateu não se faz do nada. O ateu se faz de uma rebelião contra Deus e contra o povo de Deus, contra os cristãos. Então os anticristos, eu vou terminar aqui, meus irmãos, 2 minutos, eu digo assim, olha, não é incomum vermos pessoas revoltadas com Deus e que apresentam em suas vidas, em um passado mais remoto, algum tipo de decepção com a liderança de alguma igreja, com pessoas, ou mesmo com alguma ideia que a igreja combateu e essa pessoa não aceitou. Ah, eu saí daquela igreja. Por que, meu irmão, você saiu? Ah, o pastor não gostava de culto infantil. Em geral, aqueles que se engajam em propostas anticristãs são pessoas que tiveram decepções eclesiásticas. João já dizia isso. Eles saíram do nosso meio. Gente madura não abandona a igreja de Cristo. Calvino dizia que só tem 2 razões para você sair da igreja. Quando a palavra de Deus é adulterada na pregação e quando os sacramentos são adulterados na sua ministração. Só. Sair da igreja porque eu não gosto do diácono é coisa de Satanás. Sair da igreja porque o presbítero olhou com um cara ruim para mim é coisa do capeta. Sair da igreja porque fulano falou mal de mim é coisa do sujo. Não sair da igreja é um dos sinais mais claros de imaturidade cristã.
Os anticristos saíram do nosso meio. Quem sai do meio da igreja, geralmente, sai com problemas. Por isso que quando alguém está vindo para a nossa igreja, não sei se era feito assim antes, acho que não, mas o conselho agora tem tido o cuidado de conversar com estas pessoas. Né? As irmãs aí que estão aqui passaram por isso. Por que o conselho tem tido esse cuidado? Porque nós não sabemos por que a pessoa está saindo da igreja dela. Por que você está saindo da sua igreja? Nós temos que saber. Porque se a pessoa falar para nós assim, eu estou saindo da igreja porque o pastor só prega doutrina. Então como você vai? Então aqui você não vai conseguir ficar não, porque o pastor Wendel só fala de doutrina. Vai para a Oitava, para a Lagoinha, para outro lugar. Aqui não. Né? Eu estou vindo para cá porque aqui tem tal coisa assim assado. Não, mas aí não. O conselho tem tido esse cuidado, para a gente entender quem é a pessoa. Porque nós não queremos na nossa igreja, irmãos, gente problemática. Nós temos na nossa igreja gente com problema. Porque todo pecador tem problema, certo? Mas nós não queremos gente problemática. Gente que dá trabalho. Nós não queremos. De verdade, não queremos. Se você é crente maduro, crente fiel, está passando por um problema espiritual, que precisa de um cuidado, nossa igreja está aqui para te acolher. Mas você vier para cá, para ficar atazanando a vida da gente, trazendo problema, bagunçando o coreto, só nessa rua aqui tem umas 6 opções para você escolher. Vá em paz. Não precisa ficar aqui se você não comunga da nossa fé. João não estava preocupado com os que saíram. João estava preocupado com os que ficaram. Os que saíram, saíram porque não eram dos nossos. Quem fica é porque é firme. Porque quer de fato segurar o rojão, quer de fato segurar a vida cristã com autenticidade. Satanás seduz os corações caídos e aprisionados pelo mundo. E eles cedem às suas próprias paixões, dando lugar a uma vida incoerente que se rivaliza com a vida cristã. É isto que acontece com o anticristianismo. Pessoas que são do nosso meio, que se levantam contra as autoridades, que pregam a palavra de Deus, mas elas se levantam contra a autoridade para falarem mal contra o cristianismo e o seu Cristo, para se rebelarem contra as autoridades constituídas, e com isso elas se tornam anticristos. Anticristos.